Seja muito bem-vindo ao PIBcast, o podcast da Primeira Igreja Batista de Minas Gerais, em Ipanema. Aqui, fé, palavra e vida cristã se encontram. Prepare seu coração, o episódio de hoje já vai começar. Bom dia, meu amado irmão, irmã em Cristo Jesus, nosso amigo e amiga aí que está nos dando o privilégio da sua participação aí através das ondas aqui da Rádio 87.9, a Rádio Ipanema FM. Eu sou o pastor José Dito, estou aqui junto com o seminarista Tiago. Estamos mais uma vez aí desfalcados do pastor Fernando, que está tirando um tempo de descanso, e nós queremos agradecer a Deus pela sua vida. Esse programa só tem sentido porque você está aí do outro lado do rádio, quem sabe via internet, participando, interagindo e sendo também abençoado. Quero ouvir o bom dia aí do jovem seminarista Tiago. Bom dia, querido pastor Dito, jovem pastor Dito, jovem Urias aqui, nosso fiel escudeiro aqui. Pastor Fernando, não sei se está nos escutando, mas imagino que talvez esteja. E a todos vocês, nossos queridos ouvintes, é um prazer novamente estar aqui na 87,9 FM Ipanema. É um prazer esse programa e creio que ele vai abençoar a sua vida mais uma vez, como tem abençoado as nossas vidas. Então eu tenho um coração sensível para poder ouvir o que o Senhor tem a falar essa manhã com vocês. Amém. Natal já tá ligado aí, Tiago, ó. Tá na estrada e já tá ligado aí na programação do PIBcast. Que Deus te abençoe, querido. Nós vamos seguir aqui a nossa conversa de sexta-feira passada em Mateus 4, a partir do versículo 1, que diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então o propósito aqui era o teste de Jesus, né, Tiago? Sim, sim. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, aproximando-se o tentador disse a Jesus. Nós vamos começar a nossa conversa daqui, Tiago. Esse momento, né, da fome, depois dos 40 dias, esse sinal que Jesus deu enquanto homem para que o tentador então pudesse se aproximar. Como é que funciona isso na nossa vida, Tiago? O diabo sabe o nosso momento de fragilidade, o nosso momento de fraqueza, de vulnerabilidade. Sabe sim, ele observa, ele tem esse cuidado de olhar com bastante cautela e bastante atenção essas nuances, detalhes das nossas vidas. E o interessante, né, que logo a primeira tentação aqui na qual Jesus é provado, o diabo não ataca, né, de qualquer forma. Ele é muito estrategista, né, muito certeiro. Ele vai numa necessidade real, ele vai na fome, na necessidade física, né, e o mais incrível, né, se você ler, né, novamente esse texto, né, principalmente esse versículo inicial, você vê que ele não questiona o poder de Jesus nesse momento aqui. Ele não põe em xeque, ele fala, você tem capacidade, só faça, né? E eu acho interessante que o Satanás, ele vai usando, né, todos esses meios, estratégias, para nos fazer desviar, né, a lógica do Senhor para nossas vidas e fazer que a gente precipite nas nossas decisões, haja com um tom de legalidade, só que de forma fora do tempo, fora né, da vontade do Senhor. Não é que Jesus não poderia ter transformado as pedras em pães, né? Não é que a fome dele não era justa. 40 dias, né? De um dia para o outro a gente não dá conta, né? 40 dias se privando aí de alimento, obviamente ele estava com fome, né? E o diabo aqui, Satanás, ele observa esse detalhe. E ele usa um princípio legal para poder fazer com que Jesus fizesse algo que não estava naquele momento, né, sobre a orientação do Senhor. É justo você suprir a sua fome, faça, né? É justo você ser feliz, então seja feliz, né? O que nós escutamos hoje, é justo você ganhar dinheiro, então não tem nada a ver você não pagar impostos, é justo você, né, ter um bom relacionamento, então não tem nada a ver você viver uma vida, né, de promiscuidade, é justo você, né, ter seus dias bons, né, com a sua família, então você age de qualquer forma, né? O princípio que o diabo às vezes coloca, eles são até legais,
né? Mas a forma como deve ser feita estão fora dos propósitos de Deus. E aqui, né, que nós vemos nesse texto aqui, o primeiro desafio de Jesus, no que diz respeito à tentação, é esperar e fazer segundo a vontade do Senhor, não a dele, porque a necessidade era real, mas o propósito ainda não era para ser feito daquele momento, daquela forma. E ainda sobre esse sinal que Satanás percebeu, Tiago, se ele percebeu uma forma vulnerável em Jesus ali, um aspecto vulnerável, o que ele não fará conosco, né? Exatamente. Seres humanos bem menos consagrados, bem menos espirituais que Jesus Cristo. Então, o diabo, meu irmão, você que está nos ouvindo, ele é ousado, ele é sutil, ele é ardiloso, e se ele não poupou o próprio Cristo da tentação, ele não o fará também, ele o fará também conosco. Então, fique atento. O próprio Jesus nos ensinou a orar e vigiar. Exatamente. Porque o espírito está pronto. Jesus estava extremamente espiritual aqui, né? 40 dias de consagração. Foi o espírito que o levou para aquele lugar. Então ele estava numa intimidade total com o Pai aqui. E mesmo assim o tentador se aproximou. Aliás, eu tenho uma dúvida, Tiago. Será que quando o diabo está longe demais, será que é sinal que a gente está consagrado mesmo? Tem gente que não sofre luta nenhuma, ataque nenhum. Será que ele tem uma predileção por quem está consagrado? Ah, mas tem sim. Ele anda ao nosso derredor e ele só não anda mais próximo, né, justamente porque o Senhor não permite, né, e ao nosso redor acampa os anjos do Senhor que nos protege, né, e nos guarda, porque se ele pudesse, ele aproximava mais, e eu acho que funciona quase como um imã, né, quanto mais nós nos consagramos, nós nos mantemos, né, debaixo da vontade do Senhor, obedecendo, né, tendo essa sensibilidade, isso enfurece Satanás, isso enfurece o diabo, e ele quer arrumar uma brecha, uma oportunidade para poder se entranhar ali e fazer o estrago mesmo, né. Ele não se aproximou aqui de Jesus aleatoriamente, né, não foi um caso, né, esbarrei aqui, vamos fazer, né. A intenção realmente era quebrar tudo aquilo que ele estava construindo ali, né, com essa preparação, como o senhor disse, né, o jejum, né, o batismo, tudo aquilo que já tinha acontecido, que estaria por acontecer, né. Então a ideia realmente é minar antes que aconteça e aquele progredo. Então, prosseguindo o texto aí, o tentador se aproxima de Jesus e começa então, né, a desferir os seus golpes, né, as suas setas inflamadas. E ele diz assim, olha, se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Eu quero destacar aqui essa expressão, se você é filho de Deus, que ele vai repetir no versículo 6, quando ele vai desferir seu outro golpe, né, seu outro ataque contra Jesus. Ele vai repetir lá no versículo 6, ó. Versículo 5. 5, né? Isso. É o 6, não, 6 mesmo. Se você é filho de Deus, de novo. Então, uma das características que a gente tem percebido ao longo do tempo, né? Pouca experiência que a gente tem de ministério, é que o diabo, ele tenta colocar dúvida no coração do ser humano, né? Sim. Antes de sugerir o que fazer, ele coloca dúvida com relação à nossa filiação. Será que Deus é seu pai mesmo? Será que você é filho de Deus mesmo? Será que essa relação é isso que Deus fala? E eu me remeto a Gênesis 3, né? O diabo, a antiga serpente, João fala isso em Apocalipse. Então lá é o próprio diabo que está tentando Jesus, tentando o primeiro Adão, né? Sim. E ele diz, é isso mesmo que Jesus disse, né? Que Deus disse sobre as árvores, sobre comer ou não. É certo que ele não disse isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Tiago, sobre essa dúvida, essa semente da dúvida que o diabo lança no nosso coração nos momentos de incertezas, de tribulações, de enfermidade, né? A gente está sempre colocando em xeque essa questão. Deus está comigo mesmo? Ele é meu pai mesmo? Será que ele vai cuidar igual ele prometeu? Eu vejo os crentes, às vezes, se perdendo
num momento de crise. E seria o momento em que mais deveriam confiar no Pai, porque sim, não foi para a vida boa só, né, que ele nos chamou, mas ele afirmou que a gente teria tribulação, aflições, mas que ele venceu o mundo e na vitória dele está a nossa. O crente pode realmente confiar que ele é filho de Deus, que ele tem um Pai que vai guardá-lo e ter a experiência que Jesus teve aqui depois de ser servido pelos anjos? Pastor, claro que o crente deve ter, né? Isso não sou eu que estou falando, né? A palavra do Senhor nos garante isso. E quando você estava falando aqui, eu estava pensando, né? Nessa fala, né, de Satanás aqui, do diabo, em argumentar e levantar esse questionamento na cabeça aqui de Jesus, e faz nas nossas também, né? Muito bem feito, inclusive, né? Ele acerta dos dois lados, vamos assim dizer. Ele acerta do ponto da dúvida, que nos faz questionar se nós realmente somos filhos do Senhor e se ele vai cuidar de nós, né? Independente da circunstância, né? Ele vai plantar essa dúvida aí, ele vai querer sugestionar que o nosso problema não é problema do Senhor, né? Ele não tem nenhum compromisso com isso, né? Se a gente está passando por uma luta, o Senhor não tem nada a ver, enfim, ele vai nos abandonar, ele vai falhar conosco alguma hora, a luta é grande demais e ele não vai entrar nessa DR, como diz o outro, mas também ele leva para o outro extremo, né? Se você é filho de Deus, então você faz. A autoconfiança pode nos fazer precipitar e tomar decisões erradas, mas é uma outra questão, né? Mas a questão da dúvida, ela sim, ela é colocada em nossas mentes praticamente quase que diariamente, né? Porque quem de nós, né, querido ouvinte, está nos escutando, quem de nós já não sofreu ou tem sofrido com lutas extremas, gravíssimas, situações que têm nos colocado, assim, no ponto de, se não tomarmos cuidado, de duvidar mesmo, né, da ação do Senhor sobre as nossas vidas. Porque, diga-se de passagem, foi o Espírito Santo que levou Jesus para aquela situação. Exato. E nós aí falamos muito sobre isso semana passada, exatamente. Né? Então, o crente pode questionar: Senhor, por que agora que eu estou sendo fiel, agora que eu me batizei, eu ouço muito isso de novos convertidos. Pô, já passou, depois que eu acertei minha vida, o pau quebrou das minhas costas, né? Exato, e outra, né? Essa a questão, esse é o ponto, né? Porque uma coisa é nós estamos passando por lutas, né? Tribulações, e não quer dizer que o Senhor não esteja, Ele não cuida, né, de nós ali, depende de como a situação vai discorrer, mas pelas nossas próprias consequências, erros, né? A pessoa está uma vida totalmente fora dos propósitos do Senhor, vivendo, né, a sua vida, né, como diz, do jeito que você quer. Essa é uma questão, mas igual o Senhor disse, né, a pessoa está vivendo uma vida de consagração, ela está ali, né, sendo uma pessoa fiel ao Senhor, né, obediente, enfim, né, atuando, né, na obra do Senhor, e as lutas vêm, e elas costumam vir até mais ferozes, né? A prova disso é o texto que nós estamos lendo, né? Elas vêm com mais intensidade, né? E Satanás vem com essa ideia na nossa cabeça, lança, e ele não lança assim, chega ali gritando essa questão. Às vezes é um sopro, um sussurro nos ouvidos, mediante uma situação dessa, que começa a ventilar e aquilo começa a crescer na nossa mente. Realmente o Senhor parece que não está comigo, né? Ou permitiu que eu chegasse até aqui só para me sofrer por sofrer, né? Esse tipo de questionamento, se a gente não tomar cuidado, ele vai dominar nossas mentes e nos fazer precipitar em algumas atitudes, né? O deserto que Jesus está passando aqui foi proporcionado pelo Senhor, né? Por Deus. Então, você que está nos ouvindo, talvez você esteja numa condição, né, análogo a essa aqui, semelhante, e não está entendendo por que está acontecendo isso na sua vida, né? Mas a gente tem que ter essa confiança, porque o Senhor que nos leva para um lugar assim é o mesmo que cuida de nós num lugar assim. Ele vai providenciar mananciais, ele vai providenciar alimento, ele vai providenciar provisão, e no tempo certo ele vai nos tirar de lá. O pai que leva para o deserto cuida do filho no deserto. Exatamente, né? No tempo dele. No tempo dele. E os anjos vão fazê-lo, né, Tiago? Exatamente. No final do texto aí. Então, querido, nesse primeiro bloco aí, a gente quer destacar isso. Você é filho de Deus. Se você entregou a sua vida para Jesus, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz que aqueles que receberam Jesus foram feitos filhos de Deus. Nem todo mundo é filho de Deus, né?
Todo mundo é criatura de Deus. Ele criou todas as coisas, inclusive todos os seres humanos. Mas só é filho de Deus por adoção, né? Adotivo, adotado na família de Deus, aquele que recebe, que reconhece Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador. A estes, Deus, via de regra, coloca em testes, em provações, e às vezes até permite que o diabo se aproxime, mas como Pai amado, como Pai zeloso, como Pai responsável, Ele estará com você no deserto, tá? Se você for fiel até o final, e o final de cada ciclo, né? Até que a gente vença todos os ciclos e sejamos fiéis até a volta de Cristo, fique tranquilo que os anjos virão te servir como serviram o Senhor Jesus. Primeiro golpe, Tiago, de Satanás contra Jesus foi o seguinte, e aliás, abre parênteses aqui, a ideia dele é impedir Jesus de ir para a cruz, né? O diabo não tenta a gente sem propósito, ele quer tirar a gente do caminho da cruz, né? Do caminho do Calvário, da autonegação, para que nós não façamos a vontade de Deus. Então o diabo não está tentando Jesus aqui aleatoriamente, né? Ele tem um plano impedi-lo de fazer a vontade de Deus, que seria nos salvar. Então, toda vez que você for tentado, querido, lembre disso. O diabo está te tirando do propósito, tentando te tirar do caminho do Senhor. E aí ele diz então, manda que estas pedras se transformem em pães. O que o diabo está na cabeça aqui, Tiago? Além da fome física de Jesus, será que é só matar a fome dele? O que o diabo tem em mente aí, quando ele está tentando fazer Jesus usar o próprio poder que ele tinha para fazer, se ele quisesse, para providenciar alimento ali para Jesus? Pastor, dentre várias coisas, né? Desobedecer, inclusive, né? Os propósitos do Senhor para a vida dele, né? Os planos do Senhor para a vida de Jesus era exatamente, né, outros, né? Igual você falou, o caminho de Jesus era outro, era a cruz, era o autoesvaziamento, era se fazer homem para poder, né, cumprir as Escrituras. E se ele age dessa forma, nesse momento, ele estaria já, né, no início, vamos dizer assim, do seu ministério, já quebrando esse princípio, já botando em xeque todo o restante, né? Satanás aqui, o diabo, ele, além de usar o artifício da fome, né, da necessidade física que Jesus tinha naquele momento, mais uma prova de que Jesus era 100% homem, né? Também fazer com que ele desobedecesse, agindo por um princípio que ele poderia achar que era correto, né, ir contra a vontade do Senhor naquele momento. Eu lembro muito de Jó, né? Jó poderia ter feito algo, não na mesma medida, né, no mesmo contexto, mas semelhante, né? Ele poderia agir de outra forma, mas ele manteve-se fiel, entendendo o tempo de Deus naquele momento do sofrimento da vida dele, né? Aqui Jesus também, nessa mesma forma, que quando é privado, né, da sua necessidade física, a fome que estava acometendo ele estava sendo sugestionado pelo diabo a desobedecer o Senhor, né, a agir de forma contra a vontade do Senhor naquele momento ali. Como eu disse no começo, não que a vontade dele não seja válida, mas não era o momento para fazer aquilo, né? Então eu ao ler esse texto, esse versículo que você acabou de dizer, penso que é exatamente isso, né? O Senhor, né, teria a oportunidade de saciar sua fome, mas desobedecendo à vontade do Senhor, de Deus para a vida dele. E assim nós também agimos dessa mesma forma. Estamos confrontados aí pelas necessidades da vida, que são válidas, reais, e agimos impulsivamente, né, fora da vontade do Senhor, né? E é um risco que nós devemos tomar cuidado para não cair nele, né, nesse problema. A resposta de Jesus para o diabo, Tiago, e ele vai fazê-lo das 3 vezes, né, que acontecerão, usando a palavra. E ele diz para esta primeira, no versículo 4, então Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A gente precisa estar afiado, né, Tiago, com a palavra de Deus, com a Bíblia nos lábios e no coração, na mente, porque é a única coisa que pode fazer o diabo fugir de nós, né? A nossa resistência está
no uso contínuo da palavra de Deus. Então é como se Jesus dissesse para ele: olha, realmente eu posso. Sim. Eu posso. Mas eu posso fazer todas as coisas. Parece Exatamente. Que ele está até citando Paulo lá, escrevendo aos Coríntios, né? Tudo me é permitido. Mas nem tudo me convém. Mas nem tudo me convém. Nós não estamos nessa geração, não, Tiago. Não tem nada a ver, todo mundo faz, eu posso. Você citou aí no início, se me faz feliz, que problema tem, né? Eu tô lendo um livro, né? Comentei com o senhor ontem, né? Hipergraça, né? É uma crítica, né, a essa cultura da hipergraça, e aqui nós não estamos falando somente daqueles que estão fora do propósito, do plano do Senhor, estão fora das igrejas, fora desse ambiente eclesiástico, vamos assim dizer. Então vamos falar de quem está dentro, né, e que é um problema. Eu acho que, na minha opinião, às vezes é até maior do que quem está fora, porque está fazendo dentro algo pior do que quem está fora, né? Tá vivendo um evangelho que... Porque quem está fora, de certa forma, é ignorante, né? Exato, exatamente, né? E quem está dentro, vivendo esse tipo de evangelho, de pensamento, é um evangelho totalmente, né, antibíblico, né? A hipergraça vai tratar muito disso, né? Essa nova cultura que existe no meio das igrejas hoje. Só pontuando aí para o ouvinte entender, Tiago, hipergraça é um conceito que a gente chama em teologia, né? Principalmente teologia moderna. Sim. De que tudo é permitido, né? Que Exatamente. Tem até uma doutrina nas entrelinhas aí dessa filosofia chamada universalismo, de que Deus vai perdoar todo mundo no final dos tempos, porque ele é um Deus bom, misericordioso e não vai, na verdade, não vai condenar ninguém. Você gosta de inferno, isso é tudo invenção do homem, não tem inferno, né? E isso não está na Bíblia, né, Tiago? E esse princípio, né, que é devastador, parte da premissa que vivemos debaixo do tempo da graça, né? Então não há nenhuma condenação mais, né? E não é bem assim, essa interpretação tá meio... Não há condenação para os que estão em Cristo. Exatamente. Está em Cristo é bem diferente, né? Então, isso é um problema, né, seríssimo, porque... se você seguir essa linha de raciocínio, você olha esse texto de Mateus 4, por exemplo, né, em todas as provações que Jesus passou, e fala definitivamente: não é para mim. Eu não estou sobre esse mesmo conceito, né? Jesus já morreu por mim. Eu posso viver do jeito que eu quero, né? Eu sou filho do Pai, eu sou o herdeiro, né? Então eu posso viver como herdeiro, né? Só que, diferente do herdeiro daqui da terra, né? O herdeiro celestial, ele tem sim responsabilidades, ele tem sim... Tiago, você tocou num assunto aí interessante, porque como filho de Deus, amado do Pai, e ele próprio vai falar sobre si que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Jesus afirma isso. Então Jesus, mesmo sendo homem, ele sempre foi Deus. Sim. 100% homem, mas 100% Deus. Os comentaristas, né, bíblicos concordam com isso, independente da sua religião, certo? Sim. Então ele poderia mesmo transformar aquelas pedras em pães. Hoje a gente vê essa filosofia, né? Até dentro das igrejas, né? Deus me fez assim. Deus me deu condições de ser assim, então eu vou ser assim, né? Eu me identifico desta forma, porque foi Deus que fez assim. Eu nasci desse jeito. Jesus, ele não argumentou dessa forma, né? Realmente, Deus me deu todo o poder e autoridade. Se eu quiser estalar o dedo agora, essas pedras viram pães deliciosos, né? E pães que nunca haviam sido feitos na face da terra. Padaria nenhuma faria o pão que Jesus faria. Exatamente. Então, será que o diabo está com essa intenção, Tiago, de fazer a gente achar que pode tudo e que, na verdade, Deus é o culpado, como Adão vai culpá-lo, né? Foi a mulher que o Senhor me deu. Então, se tem algum problema aqui, foi o que o Senhor que fabricou que está errado. Então, o ser humano acaba sempre com a mesma tendência de Adão, de justificar seus erros, porque, afinal de contas, nasceu assim e pode viver do jeito que quer. Evangelho que não transforma, não é evangelho, não faz sentido, né? A cruz não faz sentido se não houver transformação, né? Todo esse processo que Jesus passou desde... né, sua primeira caminhada até a cruz, né?
para nós uma transformação e para gerar em nós transformação, né? Deus não errou a nos criar. Deus não foi fazendo, catando pedaço e deixou incompleto e para que a gente só desfrutasse disso. Nós não somos um misto, né, um combo de situações. Nós somos uma obra muito bem planejada, né, do Senhor, e pelo pecado que aí sim, né, que habita em nós, essa obra realmente ela sofreu, né, sofre com essa corrupção e por esses caminhos. Agora, por isso existe a cruz, porque através dela e por tudo que aconteceu ali, né, nós somos transformados. Não é transformado aquilo que Deus fez, não, aquilo que o pecado causou em nossas vidas. O que Deus fez foi bem perfeito, né? Eu e você, a criação, ela em si é perfeita. O problema é o pecado que habita dentro de nós. E é isso que o Senhor quer transformar. E aí, quando nós olhamos para essa perspectiva, né, o que está sendo transformado não é o corpo físico do Tiago, não é o pecado que está nesse corpo, é aquilo que está fazendo eu ter meus descaminhos, acreditar que eu devo viver minha vida de qualquer jeito e que se quem errou foi Deus, não foi eu, né? Isso precisa ser mudado. A minha mente vai sendo renovada, aí consequentemente as minhas atitudes, as minhas percepções, né? O meu andar, isso tudo vai ser transformado. Aqui, né, no caso aqui, né, desse texto, por exemplo, né, o que eu trago para mim aqui dentro não só da primeira tentação, mas todas as tentações, é justamente reconhecer que o pecador sou eu e quem precisa ser aprimorado diariamente sou eu, né? E por meio desses caminhos aqui que o próprio Senhor nos coloca, é que nós somos transformados. Alguém disse assim, Tiago, abri a Bíblia e vi muitos erros. Todos eles em mim. Exatamente. Então, o dia que você se deparar, querido ouvinte, com algum erro, né, na Bíblia, pode saber que é um espelho. Está refletindo o seu erro, a sua limitação, a nossa falha, o nosso pecado. Agora, Tiago, há no coração do ser humano uma fome, né, por algo que só Deus pode dar. O diabo sabe disso. Ele sabe que nós temos um vazio, nós queremos saciar essa fome e ele tenta saciá-la com coisas desta vida. Foi isso que ele tentou fazer com Jesus, né? E Jesus diz, olha, na verdade o homem não é saciado com coisas desta vida. Exatamente. Só tem algo que pode saciar o homem, a palavra de Deus, a direção de Deus, a orientação de Deus, os propósitos do Senhor, né? Os discípulos, em outro momento, vão tentar perguntar a Jesus se ele quer comer, né? Você está com fome. Jesus fala assim, olha, a minha fome, a minha comida, né? É fazer a vontade daquele que me enviou. Fiquem tranquilos, podem comer aí, mata a fome de vocês aí. Mas eu tenho uma missão, eu tenho algo sublime, eu tenho um objetivo de vida, há uma cruz me esperando, eu sei que o diabo está doido para tentar me tirar de lá, e o que me sacia é agradar a Deus. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse vazio que tem na alma humana, que ele tenta ainda, né, apesar de muitos já saberem que só Deus vai preencher, continua buscando através dos prazeres, do sexo corrompido, das drogas, dos vícios. Foi isso que Satanás tentou fazer com Jesus aqui? Pois e eu acho muito, né, interessante, pastor, porque tem uma frase que é comum, não sei se eu vou falar exatamente a frase, sou ruim para decorar esses bordões, mas eu acabo lembrando deles, né, que o vazio do coração do homem é do tamanho de Eles Deus. Atribuem a Billy Graham, né? No coração humano um vazio do tamanho exatamente. De Jesus, mas ninguém sabe ao certo quem falou. Aí eles vão fazendo várias, né, adequações nessa frase, mas a frase não tá errada, é verdade, né? Esse vazio que nos falta é o Senhor nas nossas vidas. E aí que tá, né? O Senhor em nossas vidas, ele tem uma medida exata, né, pro nosso coração. E tudo que Satanás oferece, tudo que o mundo oferece, tudo que esses prazeres, né, terrenos oferecem, eles não se encaixam nessa formatação. Eles são puxadinhos, eles vão ficar totalmente, não tem como. É tipo você tentar colocar
uma caixa dentro de uma bola, né? O formato é incoerente, né? O formato não cabe, né? Ou vai sobrar ou vai faltar, né? E aí nós vamos preenchendo com mais e mais coisas, ou vai tirando outras coisas para poder dar lugar a outras, né? E Satanás aqui faz muito bem isso, né? Tenta fazer muito bem isso, e ele faz nas nossas vidas muito bem isso. Quarta-feira eu falei sobre, né, o texto de Números 11, e os banquetes, né, que o mundo oferece, né, que o Satanás oferece a nós, eles são os mais variados possíveis, porque ele não tem uma forma exata que cabe em nossas vidas. Tem para todo gosto. Para todo gosto. E quando você põe em contraponto o que o Senhor nos oferece, né, é uma coisa só. Né, ele vai de encontro ao pastor Dito, ao Urias, ao Tiago, né, de forma pontual, específica, mas a essência, né, é a mesma, né, o conteúdo é o mesmo, né. Aí nós damos, isso é muito interessante, que quando a gente para pensar, né, com mais cuidado, você vai ver que esse banquete que é oferecido aqui, no caso aqui, os pães, as pedras, né? Olha que interessante, né? Pedras, né? Um banquete, pedras, porque quem iria transformá-las era Jesus. O que o diabo está oferecendo é pedra. E uma coisa forte que você pontuou aí, Tiago, quem ia fazer é Jesus. Exatamente. O diabo, ele só sugere, quem faz é o ser humano. Porque tem gente que fica pondo a culpa no diabo, né? Aí ia falar, né? Pô, não, foi o diabo que fez, o diabo é que me fez pecar, o diabo é que, né? Não, ele só sugere. Ele só sugere. Exatamente. Mas porque se fosse assim, ele seria culpado de todos os pecados, né? Exatamente. E aí é um outro problema, né? Nós seremos julgados, cada um de acordo com as suas obras, cada um de acordo com aquilo que fez. E aí você mencionou aqui na sua fala anterior, né, que Jesus, o tempo todo, né, ali, rechaça ali o Satanás ali através da palavra, né? Porque ele sabe que o que nos preenche é a palavra do Senhor, é a presença do Senhor, que vem através do ouvir, né? E relacionar-se com o Senhor, né? Esse texto que ele usa, né? Que ele vai parafrasear aqui nessa primeira conversa, né? Que é Deuteronômio 8, versículo 3, né? Uhum. O texto vai falar sobre o maná que nós recebemos, né, passamos a experimentar, para que nós aprendêssemos que o homem não só vive só de pão, mas ele vive da palavra que vem da boca do Senhor, né? Então, nós que dificultamos as coisas, nós que tentamos inventar, aí sim, né? Satanás, ele tem um papel fundamental nisso, que ele vem com a ideia e nós compramos a ideia, e aí, como, né, nós conversamos aqui, nós que pegamos a ideia dali para frente e começamos a executá-la, né? Exatamente. Então, no final das contas, quase fala que o diabo tem menos culpa do que a gente nessa história. A serpente, né, Tiago? Vamos lá para Gênesis 3. Olha aí, Eva, que fruto bonito, maravilhoso, e Eva olhando. E a Bíblia é clara, vendo ela, que aquele fruto era saboroso ao paladar, que era bom para dar entendimento, agradável aos olhos. Ela tomou, comeu e deu ao marido, que por sua vez voluntariamente pegou. A serpente está lá só assistindo. Então é importante, querido ouvinte, você entender que o mundo espiritual não é brincadeira. Tem gente, Tiago, eu temo isso, que está encarando o mundo espiritual como brincadeira. Sim. Querendo, não querendo, a pessoa acreditando, não acreditando, o diabo está ao derredor buscando alguém para tragar, para devorar. E tem gente sendo devorado por viver uma vida espiritual fantasiosa. Sim. E ainda não percebeu que é o dedo do diabo por trás de tudo. Por exemplo, a gente atende muito casais, né? No gabinete pastoral e na rua, em outros lugares. E as pessoas não percebem, a esposa está brigando com o marido, achando que o marido é o problema, é o inimigo. Sim. E vice-versa. E Paulo fala, a luta não é contra carne e sangue. Se você está vivendo agora um problema familiar, o seu inimigo não é o seu familiar. Seu inimigo não é o seu esposo, não é a sua esposa, é o diabo que está por trás ali sugerindo, né? Aí você briga, você fica nervoso, você fica irado e peca, porque a gente pode ficar irado e não pecar, né? Aí você fala o que não deve, e levanta o tom de voz, e maltrata, e fere, e magoa. Aí depois, poxa, o diabo tá furioso. Aí depois que vai falar, o diabo tá furioso. Mas tinha que ter percebido antes, né? E usar a palavra, né, Tiago? Porque se no momento de
crise, de tensão, de provação, de teste, nós lembrarmos da palavra, é certo que ela vencerá o inimigo. Tiago, vamos continuar aqui então para a gente fechar esse programa de hoje. Semana que vem a gente continua conversando, né? Sobre as outras duas cartadas aí do diabo que deu com os burros na água para cima de Jesus, né? Porque encontrou alguém afiado na palavra. Exatamente. Jesus com 12 anos, Tiago, um adolescente, ele já dava aula de Bíblia, né? Para os doutores da lei, para os mestres da lei. Quando Maria o perdeu, né? Maria e José o perderam na caminhada ali, voltando da festa da Páscoa, depois de 3 dias foram achá-la e estava no templo ensinando, como um bom judeu que sabe toda a Torá. Sim. Já na sua adolescência. Tiago, está me preocupando hoje o analfabetismo bíblico. Eu falo de uma forma geral, sim, não é batista, sim, não é presbiteriano, não é assembleano, não é nada. Isso é geral. Nós temos percebido isso, né? Eu lembro de um contexto bem novo ainda, de que as pessoas tinham prazer em decorar versículo bíblico, né? Havia uma disputa santa, né? Sobre quem sabia mais texto bíblico. Será que se a gente perguntar hoje em dia, as pessoas ainda sabem isso? Será que isso é uma evidência, né? Um sinal triste de que as pessoas não têm tirado tempo para ler a palavra? Pastor, uma das maiores facilidades que o diabo tem encontrado nas nossas vidas, né? E aí, voltando, aí não tem como, né? Estamos falando de pessoas que estão nas igrejas, né? Porque não é algo que não tem como cobrar de quem realmente não conhece a palavra, né? Que não está ali ouvindo, né? Experimentando dela diariamente. Mas engraçado que ao ponto que as pessoas estão ouvindo, estão vendo a palavra sendo pregada, não estão buscando ler a palavra, né? Não estão buscando se inteirar da palavra, viver a palavra, trazer para dentro de si a palavra. E isso tem sido usado de forma muito eficaz, né, pelo diabo, para poder fazer com que as pessoas, né, cresçam, né, na igreja, vão desenvolvendo sua vida, vão passando os anos, mas o seu conhecimento, o seu relacionamento com a palavra do Senhor vão ficando muito aquém, ela não acompanha, né? Vai ficando atrofiada com o tempo. E eu também sou da época que tinha muito isso, né? De ter essas disputas, esse estimular, né? Da leitura da palavra de forma muito, assim, intencional, né? A palavra é essa, intencional. Eu não estou falando que, por exemplo, a nossa igreja não abre mão disso. Nossa casa, eu falo da nossa casa. A nossa igreja não abre mão da palavra do Senhor, né? De ler a palavra do Senhor, de ir para a palavra do Senhor. Mas, por mais que a gente possa estimular, também precisa haver a contrapartida, né? As pessoas têm que ter interesse da palavra do Senhor. Entender que ali dentro realmente é a palavra do Senhor. Ela não contém a palavra, ela é a palavra do Senhor. E esse desinteresse, ele é... Só um paralelo aí, que isso aí é muito sério que você falou. Que às vezes a pessoa põe a culpa na igreja dele, no líder dele. Minha igreja não ensina a Bíblia, minha igreja não ensina a palavra, meu líder não é bíblico, etc e tal. Adão, se fosse comparar assim, ele tinha um melhor pastor, melhor, né, professor de EBD no paraíso, né, uma igreja perfeita no paraíso, e mesmo assim fracassou. Exatamente. E Jesus está vencendo no deserto, né, Tiago? Exato. Totalmente oposto a Adão. E pastor, por exemplo, nós que somos professores, né, de escola dominical, né, e a gente tem um termômetro muito grande, né, muito bom para aferir esse tipo de questão. Não é porque a gente não tem oferecido conteúdo, né, a gente está ali trazendo, né, tentando dar profundidade. Uma coisa é a gente escutar um sermão, é muito válido, é bom demais. Eu falo que o sermão é maravilhoso, né, você está ali desfrutando, você está recebendo. Mas o momento de EBD, por exemplo, porque EBD leva muito essa proposta, né? Escola bíblica, escola, né? Por exemplo. E aí, dentro desse contexto, por exemplo, às vezes a gente vê um desinteresse, uma falta de motivação, e não é porque a pessoa não tem a capacidade de raciocinar, de ler, de buscar. Estamos falando de pessoas que estão no seu contexto escolar, que estão ali, né, aguçadas quando diz respeito ao ensino e ao aprendizado. Mas para a palavra às vezes não gera um interesse,
talvez pelo motivo de que achar que não é tão essencial assim para a vida. Eu não preciso me aprofundar mais do que eu já estou aprofundado, é suficiente para me resistir a todas as tentações, e não é isso que diz, né? Salmo 119, o versículo 10, por exemplo, 9 e 10, vai falar: de que maneira poderá o jovem guardar o seu caminho, observando segundo a tua palavra. Sabe, esse incentivo em buscar a palavra tem que partir de nós, de forma individual. Se Jesus ali não tem, como você falou, né, desde da primeira idade aqui, desde a sua infância, esse interesse por buscar realmente mais da palavra do Senhor, nesse momento aqui, né, você trazer para aspectos humanos, né, não resistiria. Nós somos ensinados desde muito novos, quem teve o privilégio de crescer no ambiente da igreja, né, e somos estimulados a ler a palavra. Se nós mantemos essa progressão, esse crescimento em buscar na palavra todas as respostas, e lá nós encontramos todas as respostas, não se engane, querido ouvinte, não há nada que você não encontre na palavra do Senhor, resposta para não existe situação que não exista resposta na palavra do Senhor. Ali há resposta para tudo, né? Então, se a gente não desenvolve isso na leitura cotidiana, na busca da palavra do Senhor ali, nós chegamos diante de uma situação de necessidade, de confronto, de tentação, e nós somos engolidos por ela ali, porque somos desconhecedores da palavra. Qualquer sugestão do diabo, exato, vai ser bem aceita, bem recebida, né? E diga-se de passagem, as sugestões do diabo normalmente vão ser pautadas na palavra. Exatamente, porque ele corrompe, né? Exatamente. Então, tá aí, querido, e o Salmo de número 1 vai dizer isso, né, Tiago? Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho. Exatamente. Olha que ligação interessante, né? Dos ímpios, daqueles que não temem a Deus, que são usados pelo diabo, né? Exatamente. O diabo às vezes vem não na sua própria forma, mas na forma de um grande amigo, entre aspas, que vai te sugerir coisas, né? Com aquela famosa frase chavão: tem nada a ver não. Exatamente. Você pode ser feliz, façam. E aí, quando a gente medita na palavra, que não é só o sermão do domingo à noite, não são só os momentos pontuais de culto, é a leitura bíblica intencional. Tiago, e a Bíblia é um negócio formidável, né? Eu reiniciei minha leitura anual, estou ali já terminando o livro de Gênesis, e esses dias Deus me mostrou um negócio que eu já tinha passado por aquele texto várias vezes, pregado naquele texto várias vezes, e Deus me mostrou algo novo. A Bíblia não é um livro qualquer, ela se renova a cada dia, é a palavra viva de Deus, né? É a espada afiada de dois gumes que vai onde ninguém consegue ir. Terapeuta, psicólogo, psicanalista, nenhum pastor consegue penetrar tão profundamente quanto a palavra. Então, querido ouvinte, nós queremos, com essa primeira parte aqui da resposta de Jesus, não só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus, te motivar a ler a Bíblia intencionalmente, disciplinadamente. Se você não entende ainda, não tem essa habilidade de ler a Bíblia toda, de Gênesis, Apocalipse, eu quero te dizer e te motivar que com 4 capítulos por dia você lê a Bíblia toda durante o ano. E isso leva, eu já fiz as contas, 12 a 15 minutos para quem lê devagar a Bíblia toda durante o ano. Olha que feito, Tiago, né? Ressaltando ali as genealogias, aquelas partes, né, burocráticas da narrativa bíblica, né? Mas que estão ali, não estão por acaso. Você lê a Bíblia toda durante o ano, lendo 4, isso leva 12, 15 minutos para quem lê devagar. E a pessoa fica rolando ali as redes sociais 2 horas e nem percebe que está ali. E aí, quando o diabo vem, está despreparado para encará-lo. Então, peça isso a Deus. Talvez você tenha dificuldade de leitura, não tenha problemas com limitação de visão, talvez não sabe ler. Hoje tem dispositivos, né, de áudio. Você pode escutar a Bíblia, isso, né? Aplicativos. Se você quiser, pode nos procurar, a gente está aí para te abençoar. Aquilo que não entendeu, grifa, vai ter recurso de sobra. Você tem algum líder na sua igreja, algum professor de escola bíblica que vai sentar, vai te ensinar. Então, não perca isso, porque a palavra revelada
está na nossa mão e ela é poderosa para nos guardar na hora da tentação. E tudo, né, pastor? Tudo na vida, ele é um processo. E nós só sentimos, né, começar a ler a Bíblia de forma intencional, para muitas pessoas, às vezes, ela é difícil mesmo, às vezes ela é demorado, ela é um pouco maçante, mas é engraçado que a gente só sente desejo, né, para aquilo que nós gostamos mesmo, né? Então, meu querido ouvinte, um conselho que eu dou, né? O hábito, às vezes, demora a acontecer, porque a gente tá viciado num hábito diferente, né? Nosso gosto, nossa predileção é para outra coisa. Mas à medida que a gente se entrega na leitura intencional da palavra do Senhor, nós começamos a sentir prazer naquilo. E aí, como o pastor Dito disse, né? De uma forma inicial, de 12 minutos, você já não contenta mais com 12 minutos. Daqui a pouco você quer ler um livro, né, inteiro, né, da Bíblia num único dia, né, num único momento. E aí você vai criar um prazer na palavra do Senhor. E nosso prazer está, sim, né, em entender e ouvir a palavra do Senhor, porque é o Senhor falando aos nossos corações toda vez que nós abrimos a Bíblia e lemos a sua palavra. Glória a Deus. Então vamos chamar a vinheta aí para as programações da igreja e daqui a pouco nós vamos orar, abençoando a sua vida. Confira agora a programação da Primeira Igreja Batista de Minas Gerais, em Ipanema. Aí, querido amigo, querido irmão em Cristo Jesus, se você não tem compromisso com a sua igreja, nós queremos convidar você para fazer uma visita lá na Primeira Igreja Batista de Minas Gerais, aqui em Ipanema, ali na Praça Joaquim de Abreu, número 85, em frente à Escola Nilo Moraes. Domingo, às 9 da manhã, nós temos o culto, às 10, a Escola Bíblica Dominical, né, Tiago, onde a gente aprofunda intencionalmente no estudo da palavra, e aos domingos, às 19 horas, culto de celebração e de proclamação da palavra do Senhor. Deus te abençoe poderosamente e, se assim for possível, nos faça uma visita. Os nossos cultos também são transmitidos, né? São, via YouTube. Qual é o YouTube da igreja, Tiago? Igreja Batista de Ipanema. Se você colocar lá que você vai encontrar. Inclusive o PIBcast aqui também é gravado e disponibilizado no Spotify e também no YouTube. Exatamente. Então, se você quiser, né, acessar, todos os conteúdos aqui são gravados, estão à disposição aí para abençoar a sua vida e compartilhar. Se tem te abençoado, compartilha com alguém, tá bom, querido? Nós vamos orar. Eu quero pedir ao Tiago que ore e para que Deus nos ajude, Tiago, a ter mais fome, não pelas coisas desse mundo, mas porque Deus vai supri-las todas no tempo certo. O Pai não vai deixar nenhuma necessidade sem ser suprida, mas que o nosso prazer esteja na palavra, esta que vai nos guardar na hora que o tentador chegar, e ele vai chegar tentando nos desviar do caminho do Senhor. Amém. Vamos orar. Santo e amado Deus, nós nesse manhã queremos agradecer ao Senhor, Pai, porque estamos aqui, ó Deus, hoje podendo compartilhar um pouco mais da Tua palavra, ó Deus, ouvir um pouco mais também e aprender mais, ó Pai, do Senhor, Pai. Ó Deus, isso só é possível, Pai, porque temos acesso, ó Pai, direto ao Senhor. O Senhor nos deixou a Tua palavra, ó Pai, o Senhor nos deixou, ó Pai, essas letras, ó Pai, tudo isso que foi dito aqui, ó Pai, e lido aqui, ó Pai, para que, ó Deus, possamos, ó Deus, crescer no Senhor, Pai. Ó Deus, que cada ouvinte que ouviu esse programa, cada pessoa, Pai, que vai ouvir esse programa, ó Pai, seja ele gravado, seja ele depois disponibilizado, ó Pai, que possa, ó Deus, encontrar no que falamos aqui, ó Pai. Ó Deus, convicção, certeza, motivação para continuar firmes, ó Pai, confiados no Senhor, independente da situação que estejam passando ou possam passar, ó Pai, independente das tentações, independente das lutas, ó Pai, independente, ó Pai, de qualquer coisa, ó Pai, que todos nós possamos confiar, ó Pai, no que o Senhor diz, ó Pai, e o Senhor nos diz que cuidará, ó Pai, e cuida de nós, ó Pai, que possamos encontrar prazer, ó Pai, em ler, ó Pai, a Tua palavra, que possamos encontrar prazer, ó Pai, em nos relacionarmos com o Senhor, ó Pai, que possamos, ó Pai, nos satisfazer, ó Pai, no pão, ó Pai, que desceu dos céus, ó Pai, que é o Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que possamos encontrar, ó Pai, ó Deus, paz, ó Deus, nas Tuas, ó Pai, palavras, ó Deus, e que, ó Deus, o banquete desse mundo, ó Pai, aquilo, ó Pai, que Satanás tem nos oferecido diariamente, ó Pai, possa ser, ó Deus, prontamente rejeitado, ó Pai, porque já estamos, ó Pai, saciados pelo aquilo que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Ah, Deus, que cada um aqui, ó Deus, nessa manhã, ó Deus, e
em qualquer momento que eu ouvir esse programa, Pai, possa encontrar, ó Deus, a paz do Senhor, Pai, e que possa ter, ó Deus, um encontro, ó Pai, verdadeiro contigo, ó Pai. Obrigado, Deus, pela vida do pastor Dito, obrigado, ó Pai, pela vida do Urias, do pastor Fernando, ó Pai, que não está aqui, ó Deus, mas que faz parte desse programa. Obrigado, ó Pai, pela minha vida, ó Pai, pela vida de cada ouvinte, ó Pai, para que o Senhor, Deus, continue nos abençoando, ó Pai, nos cuidando, ó Pai, e nos dando, ó Pai, cada vez mais, ó Pai, oportunidade de falar do teu amor e pregar a tua palavra, Deus. Nos dê o restante de semana abençoado, Pai, e que possamos, ó Deus, dia após dia, ter mais fome e sede do Senhor. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus te abençoe, querido. Um ótimo dia na presença do Senhor. Um final de semana maravilhoso. Que você possa, independente do lugar onde você congrega, ter um final de semana aí na presença do Senhor, consagrado, que Deus fale poderosamente ao seu coração. E não se esqueça, é a palavra de Deus que sacia a maior necessidade do nosso coração. Você vai ficar com uma canção aí, que foi um pedido da dona Ana, lá da Corredeira de Cima. Guardado 24 horas. Guardado 24 horas, os levitas. É isso que o Pai faz com aqueles que às vezes ele conduz ao deserto. Vai ficar guardando 24 horas. Ótimo final de semana, que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão, a consolação e a paz do Espírito Santo seja sobre a sua vida e sobre o povo de Deus que está espalhado sobre a face da terra. Fica com Deus, em nome de Jesus.